Oi pessoal, aqui é o professor Fernando e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos que a gente vai ter durante toda a disciplina com conceitos básicos de elementos fundamentais para a gente conseguir começar a programar. Então a nossa primeira aula é sobre variáveis. O que são variáveis? Então se a gente procurar na internet a gente vai ter alguns conceitos de variáveis. Então eu gosto de um que é o variável, objeto, o endereço de memória, que é capaz de armazenar um valor ou uma expressão. Eu também gosto de utilizar uma analogia com variáveis são gavetas. Por que essa analogia? Imagine que vocês trabalham em uma empresa onde tem várias gavetas em um armário, onde cada gaveta representa um tipo de dado, um tipo de informação. Então uma gaveta tem documentos, a outra gaveta tem contratos, então a gente precisa estar muito organizado. Então é isso, quando a gente fizer um algoritmo, programar, a gente vai ter variáveis que vão armazenar essas informações, que nada mais são que gavetas na nossa memória, onde a gente abre uma gaveta, coloca uma informação, fecha a gaveta, abre outra gaveta, coloca outra informação e depois a gente vai utilizando essas variáveis. Então, imagine aqui esse armário, onde a gente tem algumas gavetas. Então, percebam que uma gaveta eu estou guardando a idade, uma gaveta eu estou guardando o nome, uma gaveta eu estou guardando data de nascimento, outra local de nascimento, estado civil e nome da mãe. Então, eu sei que quando eu abrir o meu armário e olhar essas gavetas, eu sei que na primeira gaveta vai estar guardado a idade. A idade que a gente leu, a gente vai utilizar depois no nosso algoritmo. Então, cada gaveta representa um tipo de informação. Então, o que vocês percebem que está diferente de como a gente escreve no nosso cotidiano? Então, vocês pegarem ali da terceira até a sexta, da terceira, quarta, quinta e a sexta gaveta, vocês vão ver que, por exemplo, data de nascimento não tem um espaço ali, local de nascimento não tem espaço, estado civil não tem um acento, nome da mãe não tem um acento. Então, para a gente identificar nossas gavetas, eles precisam ser nomes onde não tem um espaço, não tem caracteres especiais, não tem um acento. Então, quando a gente solicitar para o nosso algoritmo que consulte uma informação de data de nascimento, a gente tem que botar um nome onde não tenha um espaço, não tenha nada que vai dificultar essa busca dessa informação. Então, imaginem que a gente tem uma memória aqui, então eu vou abrir o Paint, então eu quero armazenar alguns dados. Então eu tenho várias gavetinhas aqui, umas um pouco maior que as outras, a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai precisar guardar informações maiores. Então todo isso aqui é a nossa memória. Então imagine esse quadrado branco é a nossa memória. Então aqui, por exemplo, eu tenho para guardar a idade. Aqui eu já estou guardando o nome. Aqui eu vou guardar, por exemplo, o CPF, que é uma informação um pouco maior. Então, aqui a gente vai armazenando os dados. Então, quando a gente começar a programar, que a gente vai precisar de variáveis, a gente, quando informar para o nosso sistema, eu preciso de uma gaveta onde você vai guardar a idade. Eu preciso de uma gaveta onde você vai guardar o nome. Eu preciso de uma gaveta onde você vai guardar o CPF. Então, ele vai armazenando bloquinhos. Então, quando a gente colocar uma informação aqui dentro, ele vai armazenar essa informação. Quando eu for solicitar essa informação, ele vai lá, abre essa gaveta aqui e pega a informação que tem dentro. Então, eu gosto de uma analogia. Então, não vai guardar calças na gaveta de camisas. Então, quando vocês tiverem uma, um armário organizado, que é a nossa memória, não vamos guardar o nome dentro de idade, por exemplo, ou idade dentro de nome, porque quando a gente solicitar isso para o nosso algoritmo, o algoritmo tem que saber que a idade a gente realmente guardou uma informação que representa uma idade. No nome, realmente a gente guardou uma informação que representa o nome. Porque depois acaba ficando confuso. Imagine, eu quero utilizar a idade de um indivíduo. Mas aí eu não guardei em idade, eu guardei numa gaveta onde eu não sei o nome da minha gaveta. Então os rótulos, que é os nomes das nossas gavetas, tem que estar bem certo do que a gente está armazenando lá dentro. Então, novamente, aqui eu vou guardar informação de idade, aqui eu vou guardar uma informação de nome. Então isso é importante, que esse nome aqui, ele represente exatamente o que está sendo guardado ali dentro. Então vamos voltar para os nossos slides. Então, como eu tinha falado, as variáveis não devem conter caracteres especiais, exceto o underline. A gente
pode utilizar um underline. Não deve conter espaços, então nome, data de nascimento, por exemplo, nome da mãe não pode ter espaço, não pode conter cedilhas e não deve iniciar em números. A gente pode, por exemplo, ter nome 15, a gente pode ter um número depois. Não é aconselhável, mas no início a gente não pode ter nome. Então essas são as regras básicas para variáveis que a gente não deve conter. Então aqui eu fiz dois quadros, onde a gente tem um que é correto e um que é errado. Então o nome da mãe, local de nascimento. A gente pode ter um nome de uma variável enorme, depende da informação que você vai guardar aí dentro. Lembrando, esse nome tem que representar a informação que está sendo armazenada naquela gaveta. E algumas variáveis que não pode, por exemplo, o nome da mãe, aqui tem dois erros, tem espaços e tem um acento, 12 testes, então 12 é um número, não pode iniciar aqui. Aqui tem um ponto de exclamação, aqui tem um arroba, isso não pode. O sistema não vai permitir que você coloque o nome de uma variável nesse nome. Então, novamente, o nome das nossas variáveis tem que representar o dado que a gente está armazenando dentro da nossa gaveta. Então imagine que a gente iria pegar essas gavetas aqui. E uma teria o nome de A outra teria o nome de B e a outra teria o nome de C, por exemplo. A gente não saberia onde estaria guardada a idade, o nome, o CPF, porque elas teriam nomes muito complicados de saber. A gente teria esses nomes muito complicados. Percebam que quando eu olho esse daqui, eu sei exatamente o que está sendo armazenado dentro desses 3 quadrados. Mas se eu olhar assim, eu já não consigo saber o que está armazenado dentro de cada um. Então por isso é importante que esses nomes, novamente, é importante repetir, porque a gente vai começar a trabalhar com algoritmos grandes, com muitas variáveis, a gente tem que botar exatamente o nome que está representando cada uma das variáveis, cada uma das gavetas, desculpa. Então aqui eu dei um exemplo de A, B e C também, então a gente está armazenando informações, a gente não sabe que tipo de informação é. Então esses nomes são muito importantes. Então essa aula é só para vocês saberem o conceito de variável, para que a gente utiliza. E nas próximas aulas a gente vai aprender a utilizar elas nos nossos algoritmos, como é que a gente declara, como é que a gente atribui um valor, como é que a gente atualiza esse valor. Então até a próxima, pessoal.